muito bem-vindos. E nessa live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 3 pontos importantíssimos para você, fisioterapeuta, alavancar a sua carreira nesse novo ano, nesse ano de 2023. Eu vou estar comentando aqui, trazendo 3 pontos que não podem faltar aí na sua prática clínica, no seu posicionamento na internet, enfim. 3 pontos que não podem faltar no seu dia a dia profissional como fisioterapeuta. Deixa eu só fixar aqui o tema da live, né? A gente vai trazer hoje um tema que foge um pouco do técnico científico. Por que eu resolvi trazer esse tema hoje? Algo bem interessante, né? E trazer um pouco, né, do nosso dia a dia clínico, de algumas estratégias, pensamentos, insights que a gente utiliza, né? E que vem dando certo aí ao longo dos anos, tá? Vou pedir para vocês que estão na live clicarem aqui, ó, no aviãozinho, tanto você que está aqui ao vivo, como você também que está assistindo essa live gravada. Clica no aviãozinho, envia para 2, 3, 4, 5 amigos, né, que você acredita que vão se beneficiar aí com o tema dessa live, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 3 pontos importantes que você deve seguir aí para alavancar a sua carreira, alavancar os seus resultados nesse ano de 2023. Então, pessoal, primeiramente, né, quando a gente fala nessa questão de alavancar resultado, a gente precisa, né, muito bem saber aonde é que a gente quer chegar. Então, a partir do momento que você é fisioterapeuta, né, recém-formado, que já tem um certo tempo de formado, ou você é estudante, né, tá aí perto de sair da faculdade, a gente sabe que essa transição, né, da parte acadêmica, né, para o meio profissional é algo que gera muita ansiedade, dúvida. Então você já precisa saber aonde é que você quer chegar, qual é o caminho que você quer trilhar. Porque para quem não sabe o caminho que quer trilhar, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer resultado tá bom. Então o que a gente precisa saber, né, é justamente isso. Aonde é que eu quero chegar? Aonde eu, como fisioterapeuta, onde eu, como recém-formado, onde eu, como estudante, quero chegar quando me formar? Quais são os pontos que eu quero colocar em prática? Qual a área eu quero seguir? Então, tudo isso, pessoal, tem que estar bem claro na sua mente, tá? Tudo isso, deixa eu só pegar um pouco do nosso raciocínio aqui. Vamos lá. Então, você precisa, inicialmente, né, disso aí. Saber aonde você quer chegar como um profissional, como fisioterapeuta. Você precisa saber qual a área que você quer seguir, porque não tem essa, pessoal, da pessoa querer seguir 2, 3, 4, 5, né? Ou, né, tem esse termo aí, profissional generalista, né? Quem faz de tudo, pessoal, acaba não fazendo nada direito. Então, o que a gente passa para os nossos alunos que estão na faculdade, né, para os nossos alunos do método de reabilitação funcional do joelho, para os nossos alunos de mentoria e de outros programas, é justamente isso. Você precisa identificar qual é a área que você quer chegar, tá? Qual é o caminho que você quer trilhar, qual o ponto que você quer alcançar a partir da questão da atuação profissional, tá? Por quê, pessoal? A gente precisa, né, ter tudo isso em mente devido a uma questão muito importante. Às vezes, né, e isso aí nesse mundo de rede social é muito comum, né, essa questão da gente ver a conquista do outro colega e a gente ficar meio que ansioso para chegar naquele mesmo patamar. E aí a gente esquece de olhar para dentro, de olhar, né, para a nossa atuação e ver aonde é que a gente precisa melhorar, aonde é que a gente precisa evoluir, aonde é que a gente precisa estudar um pouquinho mais. Então tudo isso faz parte, porque não tem como você ir para o ponto C sem passar pelo ponto B. Pega esse insight aí, não tem como você ir para o ponto C sem passar pelo ponto B. Isso mostra, pessoal, que é o seguinte, a gente precisa passar por fases, passo a passo. Então, o primeiro ponto para você alavancar o seu resultado,
seus resultados como fisioterapeuta nesse ano de 2023 é justamente esse: saber aonde é que você quer chegar. E saber aonde você quer chegar vai trazer aí, né? Vamos trazer esse exemplo que fica bem claro, né? Uma escadinha, e essa escadinha tem vários degraus, tá? E a gente precisa passar um a um. A gente não pode esticar a perna e querer pular, tá? Então a gente precisa ter essa noção das fases, do passo a passo, né? De tudo isso que vai agregar, né? De forma positiva na nossa trajetória, tá? Eu vejo muitos alunos, né? Muitos estudantes saindo, adquirindo tudo, estudando tudo que é área, estudando aquela loucura. Isso aí gera o que a gente chama de obesidade cerebral. Então, o que é que eu indico para os meus alunos, para os meus colegas, para os meus parceiros, né, que estão ali diariamente com a gente, né? Estude o segmento que você quer seguir, tá? Estude aquilo, se aperfeiçoe, se especialize naquilo que você quer seguir. E quando a gente fala em estudo, pessoal, não é somente, né, o estudo de livro, não é somente você pegar um artigo científico e ler, né? O estudo, ele se baseia em leitura, tá? Compreensão dessa leitura e prática. Você colocar em prática, você só vai aprender, só vai absorver aquilo ali se você colocar em prática. Então, se você não coloca em prática, dificilmente você vai absorver aquilo ali, né? E melhor, se você conseguir captar aquela informação, interpretar ela, colocar em prática e ensinar para alguém, a probabilidade de você aprender é muito maior, tá? Então você precisa ter essa questão em mente. Um outro ponto, né? Um outro subponto, vamos trazer assim, que entra dentro do primeiro ponto, né? De onde a gente quer chegar, é justamente, pessoal, o poder da ação. Eu vejo muita gente, muito aluno, né? Principalmente, né? Na vertente internet. Lá no nosso método de reabilitação funcional do joelho, a gente tem um módulo somente online, somente para a questão online, do posicionamento online. Então, os nossos alunos do método de reabilitação funcional, eles têm um módulo onde eles vão ter acesso 100% a o que a gente faz no nosso dia a dia, na prática online, para a gente captar pacientes, adquirir pacientes, criar uma identidade, criar uma proximidade com outros públicos, enfim. Então eu vejo muita gente, né, buscando fazer o conteúdo perfeito, o vídeo perfeito. Ah, porque eu não falo bem. Ah, porque eu fico com vergonha. Ah, isso, aquilo. Fica sempre procrastinando, criando desculpa e nunca evolui, nunca coloca em prática. Então o perfeccionismo acaba sendo um grande defeito nesse ponto. Um grande defeito, pessoal. Então, uma coisa que eu indico para todos os meus alunos é justamente isso aí. Busque fazer. Essa questão de você buscar ser perfeito, buscar o conteúdo perfeito, isso não existe. Isso é mentira, tá? A partir do momento que você está buscando a perfeição, você acaba não fazendo. Nunca vai estar bom para você. Nunca vai ser suficiente. Então, o que a gente orienta é justamente você fazer. Faça, pare, aperfeiçoe e continue fazendo. Você não pode, em hipótese alguma, só começar quando você classificar que aquela fase, que aquilo ali já está bom para você, tá? Que você já tem clínica, que você já tem um conteúdo perfeito, que você já sabe falar. A partir do momento que você não sabe falar muito bem para a câmera, como é que você vai aprender isso? Você precisa falar, você precisa treinar, você precisa testar, você precisa fazer. E como é que você fala melhor? Fazendo, tá? Você não vai falar melhor, por exemplo, isso é um exemplo, tá? Você não vai, por exemplo, atender melhor se você não atender. Você precisa colocar a mão na massa, tá? Para você atender um paciente
de forma mais fácil, para você atender melhor um paciente, você precisa colocar a mão na massa. Então não tem essa, pessoal, não tem essa de eu vou ficar estudando, porque eu preciso dominar todas as técnicas, métodos e tudo mais. Isso aí é falácia, tá? Isso aí é coisa de gente que não tem resultado, coisa de gente que fica dando volta e não chega a lugar nenhum, tá? Então a gente precisa criar essa mentalidade de fazer, faça. Se errou, para, conserta e continua fazendo. Poxa, não está muito bom, não está tendo muito retorno. Para, estuda, aperfeiçoa e continua fazendo. Que lá na frente essa conta vai fechar. Então, se você não faz, a conta não vai fechar nunca, tá? Então, quanto mais energia você coloca naquele projeto, quanto mais energia você coloca naquela questão ali, a coisa vai evoluir, tá? Então a gente precisa ter essa questão muito em mente. A gente precisa ter isso aí de forma muito clara, tá? Evite essa questão de buscar o que é perfeito, de buscar o perfeccionismo, tá? Busque sempre fazer, ajustar, evoluir, aprender, e aí você erra, faz de novo. A gente só consegue evoluir se você errar. Se não errar, não tem como evoluir. Então a gente precisa quebrar essa questão do perfeccionismo, tá? Algo muito importante. Então, recapitulando, qual é o primeiro ponto, né, para que você, fisioterapeuta, possa alavancar os seus resultados nesse ano 2023? É justamente, pessoal, saber onde você quer chegar. Foi tudo isso que a gente falou aqui anteriormente. Aonde é que você quer chegar? Você tem noção, você tem clareza de onde você quer chegar? Esse é o primeiro ponto. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer resultado serve, tá tudo bem, tá? E não é bem assim. Tenho certeza que você que me assiste ao vivo, que você que me assiste aí nessa live gravada, sabe muito bem aonde você quer chegar. Porém, devido a algumas crenças ou até o ambiente que você está inserido, você acaba não acreditando nessa questão, tá? E aí a gente parte para o segundo ponto, tá? Segundo ponto que é muito importante para você alavancar os seus resultados em 2023. O segundo ponto, pessoal, é justamente você buscar proporcionar resultado, tá? Então essa questão de você buscar o resultado não é clichê, né? Hoje em dia, algo que é muito importante, eu falo isso tranquilo, né? Porque é verdade, quem falar que é mentira tá pegando no pé. Quando eu vim morar aqui, na cidade que eu resido hoje, que eu tenho minha clínica hoje, não tinha nenhum serviço que tinha esse termo, fisioterapia especializada. Não tinha. Depois que eu vim para cá, né, e que eu coloquei, né, a minha marca, embaixo da minha marca, fisioterapia especializada, e comecei a divulgar, colocar tração aí na internet, hoje em dia todo mundo é especialista. Hoje em dia todo mundo é fisioterapeuta especialista. Hoje toda clínica tem fisioterapia especializada. Tudo é especializado, pessoal. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Então, em um ano, todo mundo se especializou. Eu demorei aí 3 anos para me especializar. Em um ano, em 8 meses, todo mundo se especializou. Que coisa maravilhosa. Mas, enfim, o que acontece? A partir do momento que você traz o termo fisioterapia especializada, o que é que vai mostrar que o serviço que eu presto aqui na minha clínica, Instituto Luiz Felipe, é realmente especializado? É justamente esse segundo ponto que eu falei aqui, é resultado, é proporcionar resultado. Então não adianta você ter uma clínica, um consultório, um serviço a domicílio e você falar, é fulano de tal ou clínica tal, fisioterapia especializada. Pô, mas não melhora ninguém, pô. O paciente chega, tá lá fazendo sessão infinita, não melhora ninguém, entendeu? Não altera a referência, entendeu? Fica ali só no choquinho, ultrassom,
paciente chega com dor no joelho, deixa o paciente na maca, o paciente pós-operado, chega, o fisioterapeuta não sabe qual foi o procedimento, não sabe como é realizado o procedimento, não sabe uma série de coisas e diz que a fisioterapia é especializada. Como é que você vai proporcionar resultado para esse paciente? A gente precisa se atentar. Então, quando a gente é profissional, quando você, fisioterapeuta, traz esse dizer, né? Fisioterapia especializada, né? Aqui na nossa clínica, a gente tem uma fisioterapia especializada. Você precisa proporcionar resultado, porque o que é especializado é além do convencional. E a gente sabe que, infelizmente, o convencional, em muitos casos, deixa a desejar. Então, se o convencional deixa a desejar, vamos para o especializado. E se o especializado deixa a desejar, quem é que resolve o problema? Uma cirurgia? Ou o paciente ficar numa cama a vida toda, não poder mais praticar atividade física? Isso que resolve? Eu acho que não, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente é justamente essa questão: proporcionar resultado, buscar proporcionar resultado. O nosso paciente, o paciente atual, ele não está muito preocupado, né? Quanto é a consulta, se ali é mais barato, se é mais caro. É diferente, pessoal, do que você for, eu vou comprar um carro, vou na concessionária, aquela coisa, vou trocar meu carro, vou pagar 200 mil no carro, né? É óbvio que quando você vai comprar um carro de 200 mil, né? Você vai comprar um carro de 200 mil, você pode pedir um desconto, você pode pedir, tem tal loja vende um carro por 200 mil, na outra loja vende por 195, o mesmo carro, tudo certinho, 195, você compra lá no de 195, tá? Porque quando é um produto, ele tem uma margem muito maior para queimar preço e acaba sendo o mesmo produto, mas no serviço é totalmente diferente. Então, a grande maioria dos pacientes que chegam aqui na clínica, eles têm demandas, eles têm dores, eles têm algum problema, que esse problema está interferindo em algum ponto da vida dele que é muito importante. Então, aqui na clínica, a gente busca proporcionar qualidade de vida para os nossos pacientes. Não é clichê isso aqui, né? Foi que nem ontem, eu estava navegando aí nos stories, eu vi uma pessoa que tem um serviço de fisioterapia na minha cidade com o mesmo dizer, qualidade de vida. Pô, mudou de um dia para o outro, porque ontem não divulgava essa mensagem, então mudou de um dia para o outro, se especializou em 5 meses. Nossa, que maravilha, hein? Isso é bom demais. E aí, o que acontece? Quando a gente busca, pessoal, quando a gente abre a nossa mente para esse insight, a gente tem que saber que o nosso paciente, o paciente que vai te procurar aí, é aquele paciente que, por exemplo, tem uma dor no joelho e ele não consegue mais, por exemplo, praticar o CrossFit que ele tanto gosta. É aquele cara que trabalha o dia todo e a hora mais legal do dia dele é a hora do tal do CrossFit, ou é a hora da corrida, é a hora do futevôlei, do beach tênis, do futebol com os amigos, tá? E devido a essa dor no joelho, ele não está mais fazendo o que ele gosta. E aí, o que é que você faz? Você precisa gerar resultado para esse paciente. Você precisa colocar ele de novo no CrossFit, você precisa colocar ele, né, de novo no futebol, você precisa colocar ele de novo na dança, na academia, na corrida, enfim. Você precisa pegar o seu paciente do ponto A e levar esse paciente para o ponto X, tá? E por que eu estou colocando essa energia aqui nessa live? Esse ano vai ser diferente. Esse ano a gente vai trazer essa comunicação mais assertiva, essa comunicação mais diferente, um pouco mais enérgica. Quem não gostar, né? Quem não gostar, quem não faz parte, né? A gente vai mudar algumas coisas e a tendência é a gente continuar mostrando, falando, né, com o intuito de somar na carreira
e somar no aprendizado dos nossos alunos, em quem confia no nosso trabalho, tá? Esse é o grande objetivo aqui da nossa trajetória aqui no Instagram, tá? É a gente somar aí na qualidade de atuação no conhecimento dos nossos alunos, tá? Então, pessoal, voltando aqui ao segundo ponto, né? A questão do resultado. Então, quando a gente fala em proporcionar resultado, né? Vai muito mais além do que você estar com dizeres, estar com falácias e tudo mais. Então, essa questão de termos é muito importante para que você consiga chamar a atenção daquele paciente. Então, a partir do momento que você chama a atenção daquele paciente, traz aquele paciente para a sua audiência, você precisa, obviamente, gerar um resultado, mostrar por que você é diferente, por que o paciente ele precisa fazer com você, tá? Não tem essa, pessoal, do paciente chegar para você e falar assim, ó, doutor João, vamos falar aqui, doutor João é fisioterapeuta, tem uma clínica que atende somente particular. E aí o fisioterapeuta chega para doutor João e fala, doutor João, gostei muito do seu trabalho e tudo mais, porém eu não vou fazer a fisioterapia com você, eu vou buscar um profissional que atenda pelo plano de saúde. Muito provavelmente, o que aconteceu com o doutor João foi o seguinte, doutor João não conseguiu gerar valor necessário para que a paciente, presta atenção, escuta só, doutor João não conseguiu gerar valor suficiente para que a paciente se convencesse que a fisioterapia particular especializada iria resolver o problema dela comparado com a fisioterapia do plano de saúde, tá? Ah, Luiz, mas tem gente que não tem condição. É óbvio que tem, né? Existe uma parcela de pessoas que realmente precisam se programar e tudo mais. Porém, o que a gente tem que ter em mente? Às vezes, o paciente chega na sua mesa e fala, doutor, tá aqui, ó, vamos fingir que é um iPhone 13 aqui. O paciente está com o iPhone 13 e aí o celular toca. Aí ele atende e tal, aquela coisa toda, e desliga. Doutor João, então, gostei bastante do serviço, só que não vai dar para eu fazer, porque eu tô meio apertado e tal, e eu vou fazer no plano de saúde. Pô, o cara tem um iPhone 13, cara. Você sabe quanto é um iPhone 13 hoje? 8 mil reais. O cara não pode investir R$1.000 na qualidade de vida dele, na saúde dele? Pode. Então, muitas vezes, pessoal, o que está faltando para você é justamente gerar mais valor. Porque se um paciente chega com iPhone 13 na sua clínica e ele fala que está muito caro a sua consulta, provavelmente você não gerou valor correspondente ao valor da sua consulta. Então você tem que ter isso em mente. Você precisa saber sobre isso. Você precisa ter essa questão bem clara, tá? Então muitas vezes, para a gente gerar resultado, antes a gente precisa gerar valor, tá? Então grave sempre isso. Esses insights que eu estou trazendo para você, ninguém me falou isso, entendeu? Isso aí eu aprendi no dia a dia, acertando, errando bastante, né? No início da carreira todo mundo erra, então eu sou igual a você, né? Acerto, erro, né? Mas busco evoluir e aprender com os erros. Isso é muito importante. Então, o que você precisa saber, né, desses dois pontos que a gente já salientou aqui na nossa primeira live de 2023 é justamente isso aí, saber aonde é que eu quero chegar, né? Primeiro ponto, pessoal, logo de cara, primordial. Então, aonde é que eu quero chegar com toda essa questão da fisioterapia, com a minha carreira na fisioterapia, tá? Muito importante. Segundo ponto, buscar proporcionar resultados e não ficar somente naquela falácia, né, de venha conhecer o serviço da fisioterapia especializada, venha conhecer isso, venha conhecer aquilo, entendeu? É muito melhor você pegar e colocar resultado. Grava um depoimento, né? Tira uma foto com o paciente, grava um vídeo do paciente fazendo
alguma coisa que ele não vinha conseguindo fazer. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito, 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 muito importante. Porque a partir do momento que você vê um vídeo, né, que você vê um depoimento, né, tudo isso faz com que o seu paciente veja que realmente você pode gerar valor aí na vida dele. Você pode realmente resolver o problema dele e proporcionar resultado efetivo para ele, tá? Isso é muito importante. E aí, a partir do momento, né, que a gente fala toda essa questão aqui de proporcionar resultado, entra um outro ponto muito importante, que é o terceiro ponto que a gente vai falar aqui hoje. É o terceiro ponto que a gente vai falar aqui hoje, que é a questão aí da metodologia. Para você proporcionar resultado para o seu paciente, para você proporcionar resultado positivo para o seu paciente, você precisa de metodologia. Você precisa de passo a passo, tá? Então não caiam nessa que somente você lendo artigo científico você vai conseguir proporcionar resultado para o seu paciente. Repito, não caia nessa questão que somente você lendo você vai conseguir proporcionar resultado para o seu paciente. Tudo bem? Aqui na nossa clínica, o que é que a gente busca? Método, passo a passo. Então, toda a nossa equipe, desde a secretária até o fisioterapeuta, ele precisa ter passo a passo. Ele precisa saber, né, o que é que ele faz no início, no meio e no final de um atendimento, de uma avaliação, né, de uma consulta de revisão, de uma consulta de alta. Então o paciente ele precisa, você fisioterapeuta precisa ter isso em mente, passo a passo. E como é que a gente tem o passo a passo? Metodologia. Não tem essa, pessoal. A gente tá só aqui, tá só aqui, folheando e vou atender o paciente hoje, vou deixar o cara 0. Talvez você consiga, mas talvez não. Então, como é que você vai fazer para você encurtar essa estrada, para você encurtar esse caminho, para você falar, pô, o paciente chegou para mim, sou recém-formado, o paciente chegou para mim, vou avaliar esse paciente, vou gerar valor, vou realizar uma técnica, de rapport, né? Velho, você tá ficando maluco. Como é que isso aí não é importante? Fisioterapia, esquece. A coisa já mudou, já evoluiu. Então, a partir do momento, né, que você seja recém-formado, com 1, 2, 3, 10 anos de formado, recebe um paciente, se aquele paciente veio para você, é porque você tem alguma coisa de especial. Se aquele paciente veio para você, valorize. O cara saiu da casa dele, o cara está investindo dinheiro, o cara está investindo tempo para vir para você ajudar ele. Valorize isso, pô. Gere valor para o seu paciente no momento ali da avaliação. E para isso você precisa de conhecimento, você precisa de passo a passo. Então, como é que você aborda um paciente no momento da avaliação? Como é que você vai conversar com esse paciente no momento da avaliação? É somente chegar e fazer aqueles milhares de testes que a gente aprendeu lá na faculdade? Eu aprendi isso lá na faculdade, 1 milhão de testes. E aí o primeiro paciente que a gente recebe, a gente faz tudo. A gente faz todos os testes, vários e vários testes, aquele overdiagnóstico, né? Aquela questão, a gente não é assertivo. Então aqui na clínica a gente busca isso, até a moça da limpeza tem o passo a passo, tem um processo. Então ela chega, faz isso, faz aquilo, limpa ali, limpa aqui, tal, tem processo. Então se você é profissional, se você é fisioterapeuta, você precisa criar isso aí, você precisa ter processo, tá? Passo a passo, você precisa saber aonde é que você quer chegar, você precisa gerar resultado, e para você gerar resultado você precisa de método, você precisa de passo a passo para você encurtar. Então vamos dar um exemplo aqui da avaliação.
Você recebe o paciente chegou aí na sua clínica, você, fisioterapeuta, estudante, né? Ou no estágio, o estudante está no estágio, e aí você recebe o paciente. E aí, o que é que você faz? Como é que você conversa? Como é que você se porta? Como é que você se comunica? Como é que você fica? Onde é que você coloca a mão? Tudo isso, pessoal, é passo a passo. Tudo isso faz parte do passo a passo para você ter resultado efetivo. O seu paciente, ele não está preocupado, né? Quanto é o valor, ele não é o valor da sua consulta que vai impedir que ele faça, até porque o cara tem iPhone 13, 12, 11. Você acha que ele não pode investir R$200 numa consulta com você? R$100 numa consulta com você? Pode. Será que ele não pode investir R$1.000 num trabalho de reabilitação com você? Pode. Entendeu? Eu tenho certeza que o seu paciente que foi aí na sua clínica hoje, né? Ou ontem, ou semana passada, ou ano passado, e não fechou, tenho certeza que foi porque você não gerou valor suficiente para que esse cara te classificasse como uma referência para resolver o problema dele. Porque não é todo paciente que vem com indicação, que vem por indicação. Quando o paciente vem por indicação de outra pessoa, de um colega profissional, de um médico, ele já vem inclinado para fechar. Ele já vem inclinado para fechar o tratamento com você. Mas quando o paciente vem na internet ou ouviu falar de você em algum lugar, você precisa gerar esse encantamento, que você também precisa realizar no paciente que é indicado, tá? Mas esse paciente que ele não veio por indicação, você precisa se atentar mais, você precisa encantar mais ele. E como é que a gente encanta esse paciente? Gerando resultado, explicando, tratando bem, gerando resultado. Então se o cara chega, poxa, acordei, hoje acordei com uma puta dor no joelho. E aí? Como é que eu vou agora jogar meu futebol da semana que vem? E aí, como é que eu vou fazer? Você precisa gerar valor para esse paciente. Você precisa fazer com que esse paciente ele consiga, né, fazer aquela atividade. É claro que é importante a gente salientar isso aqui mais uma vez, tá? Não é todo paciente que a gente vai conseguir em 1, 2, 3, 4, 5 sessões resolver o problema dele. Tem paciente que o problema demora mais um pouco de tempo, tá? A gente tem que identificar esses pacientes que vão demorar um pouco mais de tempo, que vão precisar da referência a tempo para melhorar, e a gente explicar eles e colocar eles a par disso. Isso faz parte do passo a passo, você entende? Então, no passo a passo, você vai saber identificar quando é um paciente que você vai gerar resultado com uma sessão, quando é um paciente que você vai gerar resultado, né, com 4 sessões, com 5, com 10 sessões. Deixa eu ver se eu acho um depoimento aqui para mostrar para vocês de uma seguidora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu só ver se eu acho esse depoimento aqui, que é algo que... Aqui, ó. Pronto. Deixa eu só colocar aqui. Olha aqui, ó. Olha esse depoimento aqui, ó. Eu conversando com ela. Inclusive... ela colocou. Inclusive, deixa eu te falar e agradecer. Lembra que conversamos da última vez sobre o meu joelho que estava incomodando? Pois é, voltei aos exercícios como você falou, está top, zero dor. Então, a partir do momento que eu tenho passo a passo, eu sigo uma metodologia, um método, eu vou conseguir de forma clara, a partir de um relato. Eu nem conheço essa moça, nem avaliei essa moça presencialmente, somente conversando e ela me passando as informações, e eu passei algumas orientações específicas para ela, tá? Então, a partir do momento que eu trabalho com método, com metodologia, e eu sei identificar o que é que pode estar atrelado à causa do problema do meu paciente ou da pessoa que está falando comigo, eu consigo identificar, passar a orientação adequada para ela
específica e ela colocando em prática essa orientação, problema resolvido, que foi o que aconteceu com essa colega aí, ó. Ela falou que voltou aos exercícios, como eu tinha orientado ela, de tal forma, volte assim, 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 faça isso, isso e isso. Está top demais, zero dor. Você entende, pessoal? Entende? Isso faz sentido para você? Tudo que a gente está falando aqui? Então isso precisa fazer sentido para você antes de você tomar uma decisão, né, de seguir algum método ou de seguir alguma linha de pensamento, tá? Então o intuito dessa live, pessoal, é justamente, e essa live vai ficar salva. Então se você está assistindo depois, quer trocar uma ideia, quer falar alguma coisa, me manda uma mensagem lá no direct, pra gente estar trocando ideia, pra gente estar construindo conhecimento junto aí, tá? O que vocês têm que ter em mente, pessoal, é que não adianta tá dando murro em ponta de faca, tá aqui, ó, tentando fazer a mesma coisa que não tá resolvendo o problema dos seus pacientes, não tá te ajudando. Você precisa investir. Você precisa tomar a decisão e investir. Investir em conhecimento, investir em método, em passo a passo, em energia, em network, investir em tudo isso para que você consiga ter um resultado satisfatório aí na sua carreira, tá? Aí no seu dia a dia. Então eu vejo muita gente falando, que tá caro, que tal coisa tá cara, que tá isso tá caro. Eu nem ia falar isso aqui, porque, mas só nesse início de ano, de setembro para cá, de setembro até hoje, eu investi cerca de 25 mil reais só em curso, só em formação e mentoria. E eu quero esse ano investir mais ainda, porque eu cheguei a um ponto que eu percebi que eu só ia dar o próximo passo se eu investisse. Se eu seguisse método de quem tem resultado, de quem é referência, de eu seguir insights, resultados, me conectar a pessoas, a colegas de outros estados que podem me ajudar, que podem me dar uma dica, a grupos de mentoria que vão fazer com que eu olhe o meu negócio de cima, porque a partir do momento que a gente está na correria, a gente não consegue olhar o negócio de cima e ver as coisas que a gente pode melhorar. E se a gente não melhora, a gente não consegue alavancar resultado. Investir, né, em métodos em outros locais do Brasil, para eu sair aqui da minha cidade, do meu conforto, para ir lá para o outro lado do país, me atualizar, deixar de estar atendendo, deixar de estar ganhando para estar me atualizando. Então, de outubro para cá, até a presente data, foram cerca de 20 a 25 mil reais investidos em conhecimento. E aí uma pessoa chega para mim e fala, pô, velho, esse curso aí tá caro. Você sabe o que é caro, pessoal? É você estar com um paciente e você não saber o que fazer. Isso é foda. Desculpe o termo, isso é foda. Isso é caro, custa caro. Não para você, mas para o paciente custa caro. Tá? Então você precisa se atentar e começar esse 2023 mudando essa chave aí, ó, quebrando essa escassez. Vamos alavancar, vamos evoluir, vamos trazer conhecimento, vamos trazer novas técnicas, vamos trazer novos pensamentos para o nosso dia a dia, para a gente focar em resultado, tá? Então, o que a gente precisa é justamente isso, que você, fisioterapeuta, precisa é justamente parar de querer estar só folheando e ir para a prática, mentoria, coisa prática, passo a passo, metodologia. Esse é o terceiro pilar que vai fazer com que você mude o seu patamar na profissão nesse ano de 2023, tá? E lembre do
que eu falei lá no início. Quando a gente fala mudar de patamar, muita gente acha que o cara tá andando de pé hoje, no final do dia o cara vai estar com jatinho. Não é isso, pessoal. Não é isso, não é isso, não é isso. Esquece isso. O que eu tô falando é você sair do ponto A e ir pro ponto B. Qual foi o primeiro ponto que a gente falou aqui? Saber aonde quer chegar, correto? Pronto. Se você sabe aonde quer chegar, vamos supor, vamos usar um exemplo aqui. Você quer chegar no ponto D de dado, e você está no ponto A. Para você chegar no ponto D, você tem que passar pelo B e pelo C. Concorda comigo? Então, se você está no ponto A e final do ano, por exemplo, você está no ponto C, você evoluiu, você alavancou a sua carreira. Você não chegou onde você quer, mas você evoluiu. Você saiu do ponto A, pô, tá no ponto C, pertinho do ponto D. Entende? Faz sentido para você isso aí? Então eu quero que você, tenha resultados como esse aqui, somente numa conversa, numa orientação que eu dei para essa pessoa, tá? Somente com uma orientação. Foi isso aqui que ela me escreveu. Beleza? Então, 3 pilares, 3 passos para você alavancar a sua carreira. Muito importante. Live vai ficar salva. Sábado a gente retoma aqui para mais uma live. A gente retoma as nossas lives semanais. Em alguns dias as lives vão ser meio-dia. Então isso aí faz parte, né? A gente vai estar mudando algumas coisinhas desse ano. Então, isso aí. Excelente 2023 para você, meu amigo, minha amiga, fisioterapeuta, estudante. Vamos alavancar resultado. Vamos colocar em prática esses 3 passos que eu trouxe aqui para vocês. Tenho certeza que isso vai fazer a diferença aí no seu dia a dia clínico. Beleza? Grande abraço e te aguardo no sábado.